Fala galera, vamos falar hoje então da cetoacidose diabética, que ela é mais comum no DM tipo 1, com a alta produção de glicose em contraponto com a diminuição quase total da insulina, e às vezes total. O que ocorre no DM tipo 1? Ocorre um aumento da glicemia, aumento de corpos cetônicos, aumento do catabolismo. Aumento da glicemia por quê? Porque a próprio corpo vai tentar produzir energia, só que o corpo produz energia em forma de glicose, principalmente. Essa glicose vai tentar entrar na célula, só que ela não consegue em alguns momentos. Alguns tipos celulares precisam mais de insulina para fazer a própria glicose entrar na célula. Há receptores específicos na célula para insulina. Em sua maioria, as células musculares são muito dependentes de insulina. E nisso ocorre um próprio aumento da glicose sérica. A glicose não consegue ser colocada para dentro da célula, a célula não consegue gerar energia, o corpo entende isso como uma falta de glicose e nisso vai gerar mais glicose ainda. No entanto, com o tempo o corpo acaba percebendo, poxa, eu vou tentar produzir glicose não está sendo aproveitada, não estou conseguindo produzir ela, colocar ela para dentro da célula, vou produzir glicose, mas por tabela, com o passar do tempo, vou produzir também corpos cetônicos. Ou seja, vai ter um aumento de corpos cetônicos, principalmente o que? Ácido beta-hidroxibutírico, ácido acético e acetona. Isso é descrito como catabolismo, ou seja, com a falta da insulina, há um aumento do catabolismo celular, destruição de moléculas grandes para formar moléculas menores, principalmente às custas do que? A produção de glicose. A produção de aminoácidos é legal, tudo bem, destrói proteínas, no entanto, a própria produção de aminoácidos é um pouco lenta. O corpo também pode produzir energia de uma forma legal, em forma de ácidos graxos. Então, a forma mais rápida acaba sendo mesmo a produção de corpos cetônicos. A produção de ácidos graxos e corpos cetônicos são parecidos. No final de tudo, a própria bioquímica vai gerar sempre na mesma via. Se você for acabar vendo, a própria produção de corpos cetônicos e ácidos graxos, elas obedecem ao mesmo fim. No entanto, a própria produção de corpos cetônicos acaba pulando um pouco as etapas e acaba gerando os corpos cetônicos de uma forma muito mais rápida do que de se gerar um ácido graxo. Ou seja, vai estar ocorrendo uma luta no corpo entre isto e quando tem insulina, que vai diminuir a glicose sérica, diminuir a produção de corpos cetônicos e aumentar o anabolismo, ou seja, o corpo vai tentar fazer uma reserva energética na forma da criação de macromoléculas, como gorduras, proteínas, carboidratos, açúcares maiores, tudo bem? Ou seja, quando não tenho insulina no corpo, não consigo colocar glicose. Em sua maioria das células, não consigo colocar glicose para dentro delas. Ou seja, o corpo vai entender isso fazendo uma lipólise, né? Então é que nem eu tinha falado exatamente, né? Destrói lipídios para a formação ou de ácidos graxos ou de corpos cetônicos. Nisso, os próprios lipídios também podem ser distribuídos para formar glicose. E nisso, que vai dar tanto a diminuição de peso, a perda de peso no próprio diabético, no próprio doente diabético. Que é um dos 4 P's, né? A própria perda de peso, né? P de perda de peso, né? Polifagia, o doente vai querer comer mais para tentar satisfazer uma perda calórica intrínseca ao estado dele. Vai tentar eliminar essa glicose de uma forma legal até, né? Beleza, com o aumento da própria micção poliúria. Ou vai tentar dissolver essa glicose em excesso, ou mesmo dissolver o H+ em excesso, que os próprios corpos cetônicos vão acabar produzindo, urinando mais, ou seja, urinando mais, para eliminar a glicose, mas vai tentar dissolver tudo isso aumentando a ingesta hídrica, que é a polidipsia. E, enfim,
Com a produção de corpos cetônicos através da lipólise, vai aumentar a forma de ânions, vai aumentar os ânions totais do corpo. Ou seja, ácido hidroxibutírico vai virar o quê? Beta-hidroxibutirato, mesma coisa aqui, acetoacetato ou cetona, que vai se dissociar, a cetona vai se dissociar em cetona H+, resultando em aumento do anion gap, aumento do gap de ânions, da janelinha entre os ânions. Vão acabar sendo gerados muito mais ânions do que o normal. Isso vai dar um aumento no próprio anion gap, quando você vai pedir uma gasometria. Enfim, o diagnóstico da cetoacidose diabética é feito como? Através da glicose, maior, principalmente do que 250 mg por decilitro. Também pode ser feito através do que? Cetonemia, aumento dos corpos cetônicos no sangue, aumento dos corpos cetônicos séricos. Ou uma cetonúria, eliminação de corpos cetônicos, né, pela urina, pelo exame de urina tipo 1, que vai classificar mais ou menos o quê? Em mais ou menos 3 cruzes em 4. Essa cetonúria, ela também pode ser identificada, além do próprio exame de urina tipo 1, também pode ser identificada pela uma fita reagente. No entanto, também com a própria diminuição, que a gente vai acabar falando mais pra frente dessa fitinha, com a própria produção de corpos cetônicos, vão acabar gerando muitos H+. Isso vai diminuir o pH. Entre 7,35 e 7,45 vai ficar menor que 7,3. Tudo bem? Vai diminuir o bicarbonato. Vai ficar menor que 15. Normal é 18 a 22. Outros achados que a gente identifica, uma dor abdominal. Dor abdominal que vai falsear um abdômen agudo em decorrência da própria desidratação. Um abdômen mais rígido, mais doloroso. O próprio limiar de dor no corpo fica errôneo com relação ao normal, né? O próprio doente vai acabar sentindo mais dor, principalmente em região abdominal, por causa de desidratação. Vai ter pouco líquido circulante. O doente ele vai tentar contrapor esse pH diminuído, esse bicarbonato diminuindo, fazendo o quê? Expulsando o CO2. Ou seja, essa acidose metabólica, ela vai tentar ser revertida com uma hiperventilação, com uma expulsão do gás carbônico. É uma respiração clássica, respiração de Kussmaul. Kussmaul, um médico alemão na época, que descreveu em linhas perfeitamente a cetoacidose diabética. Ele diz como uma respiração característica do coma diabético, que se decompõe em 4 tempos: expiração profunda, mas bastante rápida, seguida de uma pausa, uma expiração súbita e gemente, seguida igualmente por uma nova pausa. Trata-se de uma hiperventilação alveolar, que tende a compensar a acidose diabética. Isso foi em torno de 1850, 1822 a 1902, que é a data de nascimento dele, né? E o que acontece? A própria respiração, ela vai ter exatamente este padrão descrito nas literaturas. Uma respiração rápida, profunda e sem pausas. Vai ficar tentando respirar. Inspira, 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 solta. Inspira, 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 solta. Inspira só, inspira só, inspira só, inspira só. Mais ou menos isso. Para tentar eliminar o próprio CO2. Entendeu? E aí o que acontece? Essa respiração é a respiração de Kussmaul. Tentativa do próprio corpo de fazer uma eliminação, né, uma restabilização, aliás, do próprio pH. Eliminando o CO2, que é uma molécula ácida. Em meio ácido, né, tem propensão a liberar H+, né, quando em reação com a água. Então, gerando, né, uma própria acidose respiratória, no caso, né, com a própria aumento do CO2. No entanto, vai tentar diminuir o CO2 no corpo, eliminando ele para tentar restabelecer o pH. Aumentar esse pH na faixa de 7,3, elevar ele. Em contraponto, outros achados na
cetoacidose diabética, uma leucocitose. Diabetes, antes de tudo, é um estado inflamatório, ou seja, a produção de leucócitos está bem evidenciada na própria diabetes. Está ocorrendo além de uma resistência insulínica, no caso do DM tipo 2, principalmente uma doença autoimune, né, que é o DM tipo 1. Vai ter um aumento da creatinina, são outros achados da cetoacidose diabética, aumento da amilase, aumento de triglicerídeos. Creatinina em contraponto da decomposição proteica muscular. Creatina vai ser produzida em creatinina, né? E posteriormente em aminoácidos, principalmente primeiramente em creatinina, né? A própria amilase vai ficar aumentada, né? Lembremos do pâncreas, do próprio pâncreas. O que a gente faz na cetoacidose diabética? Aí a gente vai para a conduta. Lembrando que a própria cetoacidose diabética é uma situação metabólica complicada, em que a gente vai ter perda de líquido. A água do espaço intracelular vai acabar indo para o espaço extracelular, vai ocorrer um desequilíbrio hidroeletrolítico. Isso a gente vai acabar falando mais para frente, mas a própria água vai acabar fugindo do espaço intracelular para o extracelular, exatamente porque a glicose que carrega o sódio vai acabar não tá conseguindo entrar. Isso gera uma osmolaridade contrária, né? O corpo, para tentar equilibrar essa osmolaridade, vai tentar diluir os osmólitos livres, ou seja, vai acabar mandando água para fora da célula. A célula vai ficar desidratada. E nisso, a gente fala que a situação metabólica é complicada. Uma desidratação celular. Ocorre um distúrbio ácido básico. Está ocorrendo aqui uma acidose metabólica. Conduta. O que a gente tem que fazer? Se o doente está com pouco volume, a gente tem que fazer volume. Como o doente está com baixa produção de insulina, lembremos principalmente cetoacidose diabética, né? Mais comum em DM tipo 1. No entanto, se ele está com baixa produção de insulina, a gente tem que colocar a glicose para dentro das células de alguma forma, repondo a insulina. E temos que tomar cuidado com o potássio. Resumindo, temos que repor o volume. Repor o volume como? Soro fisiológico. Soro fisiológico 0,9%. 1 litro exatamente na primeira hora. Isso é muito essencial. Essa reposição é feita em mais ou menos como 15 a 20 ml por quilo do paciente, para tentar repor essa desidratação que está ocorrendo. Desidratação que está levando a uma baixa perfusão, não está chegando sangue direito nas extremidades. TEC aumentado, tempo de enchimento capilar aumentado, decorre em alguns casos de cetoacidose diabética. Aumento da acidose, diminuição da pressão arterial, tem pouco volume. Aqui é o mecanismo que foi explicado antes, fuga da água intracelular da célula para o plasma, decorrente exatamente da glicose, que está super elevada e puxando todo o sódio junto com ela, porque afinal onde a glicose vai, o sódio também está indo junto. Ou seja, ocorre aqui com essa fuga da água, primeiro deveria ocorrer uma hipernatremia, mas ocorre fuga da água em excesso. Ocorre muita fuga de água, levando a uma hiponatremia por diluição. Esse sódio em excesso no plasma está sendo diluído por causa da água. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente tem que ficar ligado. Principalmente se o sódio estiver diminuído, a gente tem que manter o soro fisiológico 0,9%. 1 litro na primeira hora. Se ele tiver aumentado ou normal, a gente vai colocar mais líquido nesse paciente. Se ele tiver elevado, não ocorrendo fuga da água do meio intracelular, não, a gente vai diminuir essa porcentagem de soro fisiológico. Vai dar 0,45%, 1 litro na primeira hora. Outro ponto que a gente tem que se atentar, a insulina. Dose padronizada, 0,1 unidades de insulina por quilo do doente.
no momento, né? Esse paciente tem 30 quilos, vão ser 3 unidades, mais 0,1 unidade por quilo por hora. Tem que estar repondo isso, mas eu tenho que ficar ligado em quê? Na glicemia, né? Eu tenho que propor um esquema para esse doente. Eu tenho que colocar essa glicemia entre 50 e 75 mg por decilitro por hora, que eu vou estar diminuindo. Ou seja, o paciente está com 600 de glicose nessa acidose diabética. Eu vou estar diminuindo 50 a 75 mg por decilitro por hora. Tudo bem? Se a glicose capilar ou sérica após um hemograma, dependendo do serviço, chegar a 250, eu vou fazer o quê? Começar um soro glicosilado a 5%. Por que eu acabo fazendo isso? Para tentar colocar a própria glicose dentro da célula. Entendeu? E aí o que acontece? Que a gente tem que ficar ligado. Porque afinal vai correr uma fuga de glicose muito grande do meio extracelular para o meio intracelular através dessa dose. E aí quando ela chegar a 250, mantendo isso, eu tenho que fazer soro glicosilado a 5%. Lembrando que há uma associação com a hidratação. Eu tenho que, ao mesmo tempo que eu reponho insulina, que eu dou esta dose, eu também reponho o volume. Ou seja, se eu fizer insulina para tentar baixar a glicose rapidamente, imagina, o doente está com cetoacidose diabética. Eu vou tentar, poxa, ele está com glicose elevada, nada mais justo do que a gente usar a insulina para tentar eliminar essa glicose do corpo. No entanto, o que acontece? O corpo tende a perder níveis glicêmicos, né? Vai perder glicose sérica. Toda a glicose do meio extracelular vai para o meio intracelular. Daí a água do meio extracelular, que está para fora da célula, ela vai acabar entrando na célula de volta, né? Levando a edemas, né? A célula que antes era murchinha por fuga da água, vai acabar ficando edemaciada, grande, gordinha, gostosona. No entanto, essa gostosura, claro que tem que ter seu ponto ruim, um edema, né? O cérebro é bem sensível ao próprio edema, ao próprio inchaço das células neuronais. Isso vai levar a um edema cerebral. Isso tem que tomar cuidado. Ou seja, a gente sempre tem que buscar um equilíbrio hidroeletrolítico, se atentando tanto com o sódio, quanto com a insulina, quanto com o volume ofertado, quanto com a glicose. O próprio potássio a gente tem que também ficar ligado. Se a gente coloca glicose e sódio para dentro da célula, a troca iônica vai acabar fazendo o quê? Potássio para fora da célula. Tudo bem? Há mecanismos que fazem o potássio da célula por conta da diminuição de insulina, né? Osmolaridade e uma situação de acidose a sair da célula. Ou seja, o próprio potássio vai acabar saindo da célula. Ele sai junto com outros íons, devido ao aumento da própria osmolaridade. Ou seja, tem um aumento da osmolaridade, né, que é o sódio mais glicose, né, dividido por 5, mais a própria ureia, dividido por 18, enfim. E ele vai sair junto, isso vai aumentar mais ainda a osmolaridade. Mas isso ocorre mais devidamente por causa do aumento da osmolaridade. Potássio no plasma. Isso ocorre um falso aumento de potássio no plasma por um tempo, levando a aumento da excreção de potássio. Excreção de potássio por quê? O corpo vai tentar produzir aldosterona para tentar excretar mais este potássio que está aumentado. Ou seja, a gente tem que se ligar. Quando a gente fizer a insulina, vai colocar o potássio para dentro da célula. Mas lembrar que o potássio total pode ter sido perdido na própria urina. Ou seja, a gente pode fazer uma hipopotassemia do nada, por causa exatamente disso. Então, a gente tem que repor o volume e a insulina, que eles tendem a fazer a reversão da cetoacidose diabética, evitando movimentos bruscos que levem a alterações errôneas da própria conduta sua.
a gente tem que ficar ligado. Se o potássio estiver mais que 5,2, eu não reponho o potássio. Já é um aumento muito elevado, né, gente? Tem um aumento muito elevado aqui, tem uma hiperpotassemia, hipercalemia. Ou seja, a própria insulina ajudaria a repor e corrigir o próprio potássio. Resultando, no término da acidose, tende a colocar potássio para dentro da célula também. No entanto, se o potássio tiver 3,2 a 5,2, eu reponho o potássio. Como? Reponho de 20 a 30 mEq por litro. Aí faz a continha, né, da água corporal do paciente, em ou 0,6 ou 0,5, dependendo se homem, mulher, idoso, criança, né? Aí eu reponho. Se potássio menor que 3,3, eu reponho o potássio. E eu decido por adiar a insulina, porque afinal, se eu fizer a insulina, o potássio vai acabar entrando para dentro da célula. Então, eu adio a insulina. Tudo bem? Mas, no entanto, tem uma pergunta que a gente tem que responder. E o bicarbonato? O que acontece com ele nessa história? Cara, o bicarbonato é engraçado. O bicarbonato, se o pH tiver menor que 6,9, eu tenho que repor ele mais ou menos 100 mEq. Que eu vou ter que repor ele. Porque, afinal, isso é sempre. Se o pH menor que 6,9, eu tenho que repor bicarbonato. Aí eu tenho que me atentar a algumas coisinhas. O paciente está compensado? Corpos cetônicos ainda tem? Ou seja, eu verifico isso com uma fita na urina. Essa fitinha, ela vai detectar tanto o acetato quanto a acetona. Tudo bem? Ou seja, aí vamos para a própria fitinha. Valores maiores que 40 mg por decilitro evidencia a cetoacidose, que é exatamente o que está mostrando aqui na própria fitinha. Né? Uma fitinha de pH. Vai verificar a própria quantidade ali vai nos dar uma noção de quantos cetóis que tem dentro, que tem dissolvidos nesse plasma. Aí valores acima de 40 mg por decilitro vai evidenciar uma cetoacidose. Quando o paciente sair da cetoacidose diabética, lembrando, o tratamento com insulina, esse hidroxibutirado tem uma coisa engraçada. Ele vai ser transformado em acetoacetato com a insulina. Ou seja, quando eu coloco insulina no paciente, ele vai exacerbar a produção de corpos cetônicos. Vai fazer o quê? Vai ocorrer um desbalanço maior de cetóis. Ou seja, vai exacerbar a cetonúria. Logo, eu tenho que ficar ligado com isso. No entanto, se o paciente sair da cetoacidose diabética, ele recupera o equilíbrio ácido-básico. Equilíbrio este que o bicarbonato tem que estar maior que entre 15 a 18, maior que esses níveis, pH maior que 7,3, glicemia menor que 200. Diferença de ânions menor que 12, referência 8 a 12, tem que estar menor que 12. Mas a gente tem que ficar ligado. Quando está saindo da cetoacidose diabética, está autorizado a voltar à dieta, voltar a se alimentar e iniciar insulina subcutânea. Tudo bem? Depois que eu inicio a insulina subcutânea, eu retiro aquela insulina intravenosa que eu fiz naquela época. Logo para corrigir a cetoacidose diabética. No que eu reponho o volume, reponho a insulina. Quando já estiver saindo da cetoacidose, eu retiro a insulina IV. 1 a 2 horas depois que eu iniciar a insulina subcutânea. Tudo bem? No geral, essa foi a cetoacidose. No entanto, tem as complicações da cetoacidose. Trombose. Tem um quadro de aumento de viscosidade. Aumento de glicose faz aumentar o quão viscoso um sangue pode ser.
Com aumento de viscosidade, a tríade de Virchow, né? Aumento da viscosidade, lesão endotelial, aumento do estado de hipercoagulabilidade, ou seja, tudo predispõe à formação de trombos. Fora que a própria ação de um cetoácido, ele pode causar uma lesão em parede, mais risco ainda de trombose. A gente tem que ficar ligado em edema cerebral, que nem foi falado, né? Tem que ficar ligados também com uma hipocalemia grave, potássio menor que 2,5 mEq por litro. Ou seja, na hora de corrigir essa insulina, a gente tem que ficar atento, né? Verificar se o paciente, quanto que está o potássio dele, entendeu? Se um potássio, né, que nem foi falado antes, estiver abaixo de tal valor, a gente tem que repor. Se ele estiver acima de tal valor, só faz insulina. A gente tem que ficar ligado nisso. E principalmente numa hipocalemia grave, porque afinal esse potássio dessa forma assim, é possível até te causar uma tetraparesia no paciente. Tudo bem? E aí, outras complicações, em geral, é mucormicose, né? Principalmente em as custas de risopos, né, espécies e mucor espécies, né? Essa é uma micose destrutiva. Ela atinge principalmente a região, né, sinusal, né, e a região cerebral. As imagens aqui, né, principalmente áreas de necrose, em região aqui nasal, aqui, muito próximo da região do nariz mesmo. Olho de guaxinim, só que não é as custas de um TCE, é as custas exatamente do própria destruição cerebral e nasal que está ocorrendo. Aqui, aumento de pressão intracraniana, né? Levando aqui, ó, o aumento do própria hiperemia ocular, né? Isso aqui a gente pode acabar verificando pode ocorrer papiledema, né? A gente acaba verificando principalmente com o oftalmoscópio, né? Se tem um aumento da pressão ocular, nesse caso de certo deve ter, é aqui o acometimento com a mucormicose. Tratamento da mucormicose, a anfotericina B. É aquela usada no tratamento da leishmania. A gente utiliza a anfotericina B e a gente faz o desbridamento do local. Tira os pontos necróticos que estão ocorrendo. Tudo bem? Contrapondo a essa cetoacidose diabética, tem o estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico, que é mais no DM tipo 2. Também pode ocorrer no DM tipo 1, mas ocorre principalmente no DM tipo 2. E ocorre mais por causa de uma desidratação. Tá? Ele não é cetótico porque afinal tem insulina. Nesse estado hiperglicêmico, vai ocorrer aumento da glicose, aumento da osmolaridade, no entanto, não tem cetoacidose. A gente tem que ficar ligado, ela é muito comum em idoso, principalmente com que tem autonomia limitada. O paciente não vai ingerir água, ele depende de terceiros para fazer essa ingesta hídrica, ou seja, a hidratação dele está muito prejudicada. A gente tem que ficar ligado também se ele está internado, se ele está acamado. Estado de trombose dele pode aumentar, estado de hipercoagulabilidade, né, de lesão tecidual, vascular. Como que a gente vai classificar o estado de hiperglicemia hiperosmolar não cetótico? Glicemia acima de 600, ou osmolaridade acima de 320, ou pH acima de 7,3, ou um bicarbonato acima de 18, que vai acabar levando a isso. Tratamento, faça o volume, se atentando ao que foi falado antes, faça insulina e tenha que ficar de olho no potássio na hora de hidratar. Tudo bem? Preste atenção, se o sódio estiver elevado, principalmente por causa da desidratação, né, que vai levar a própria perda dele para a urina, né? Na hora de repor, então, tem que ficar ligado com isso, com relação ao próprio sódio elevado. Tudo bem? E é isso.